Fala, galerinha concurseira! Olha a revisão aí! Goiânia está chegando a domingo! E aqui nós vamos revisar aqui legal para você detonar na tua prova. Sabe por quê? Porque a plataforma é minha, é sua, é nossa. A plataforma é Estou Preparado, meus amigos. E agora a gente começa com a revisão de direito penal. Vamos lá, vamos meter bronca, Ó, a fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente para a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Certo ou errado? Certíssimo, né? Nós temos aí o que chamamos de tentativa, né? Então, na tentativa, o que ocorre na tentativa? A tentativa é a possibilidade, né, da não consumação do delito. Ora, o que é consumação do delito? É quando, dentro da conduta que o indivíduo praticou, estão reunidos todos os elementos, né, do crime. Então, vejam, ele conseguiu, veja aí, Pedro comprou 500 DVDs e CDs, mas Pedro conseguiu vender aí esses CDs e DVDs? Não. Quando ele estava expondo os produtos para venda, os policiais chegaram. Então, ó, nós temos aí o artigo 14 do Código Penal, que é a tentativa, que diz: não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Então, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Então, todas as vezes que o crime não se consome por circunstâncias alheias, que essas circunstâncias, o cara queria praticar o crime e não conseguiu praticar. Por quê? Porque houve a interferência, não é? Uma interferência exterior, que na questão foi a polícia. Então, nós temos aí a tentativa. Se liga também nessas questões de tentativa, se pede qual vai ser o quanto de diminuição da pena. Então, a pena de tentativa, eu vou pegar o crime que deveria ser correspondente, não é, à consumação, e vou diminuir de 1 a 2 terços. Então, na tentativa, eu tenho uma diminuição de 1 a 2 terços da pena em relação ao crime que deveria ser consumado. Beleza? Então, se liga nesses dois pontos. Tentativa por circunstâncias alheias à vontade, ou seja, o cara queria cometer o crime, mas não conseguiu. Tá certo? E a diminuição da pena de 1 a 2 terços. Correta a questão. Bora lá. A questão, ele fala sobre o crime de homicídio. Crime de homicídio. Vamos lá. Assinala a alternativa incorreta, né? Então, o crime de homicídio está naquele artigo previsto lá do artigo 121 do Código Penal, tá? Então vamos lá, letra A. Se o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele comete homicídio privilegiado. Tá correta a letra A? Tá sim, não é?
Artigo 121, parágrafo 1º, quando diz lá, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é homicídio privilegiado. Vamos lá. Letra B. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada se o crime é praticado contra pessoa de menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Também está correto, não é? Está lá também, lá no artigo 121. No artigo 121, parágrafo 4º. Agora, só cuidado, que esse parágrafo 4º, ele divide-se em duas partes. Na primeira parte, ele fala no homicídio culposo, onde a pena vai ser aumentada de 1/3, se ele resulta, né? Se o crime resulta em inobservância de regra técnica, não é? Ou omissão de socorro. E o da nossa questão aqui, na segunda parte, quando ele fala, sendo doloso o homicídio. Opa, Emanuel, qual a diferença? Homicídio doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir um resultado. Então, quando eu digo, quando o agente quis o resultado, eu tenho um dolo direto. Quando o agente assumiu o risco de produzir um resultado, eu tenho um dolo eventual. Tá certo? E, sendo doloso, o homicídio, a pena aumentada de 1/3. Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Tá? Vamos lá. Letra C. No homicídio culposo, a pena aumentada se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. A primeira parte do artigo 121, parágrafo 4, que eu falei para vocês. Letra D. O perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado. Olha o erro aí. Na letra D, ele se refere ao artigo 121, parágrafo 5º. E, nesse artigo 121, parágrafo 5º, o chamado perdão judicial só cabe na modalidade culposa, não cabe na modalidade dolosa, tá certo? Então, o parágrafo 5º diz: o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração ou o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Mas no início ele diz, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Então a questão diz, o perdão judicial pode ser aplicado em caso de homicídio culposo ou privilegiado? Não. Em caso de homicídio culposo, tá? Emanuel, mas o homicídio privilegiado está lá, que onde a gente viu no artigo 121, é de forma dolosa. No homicídio privilegiado temos um dolo. O agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir, tá? Letra E. A pena do feminicídio é aumentada se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Meus queridos, eu estou achando que vai cair uma questão, não é, sobre feminicídio, tá? Mas para essa questão aí, a gente vai ver agora, tá? Então eu não vou falar dessa alternativa, não é? Que eu vou falar na próxima questão sobre feminicídio. Mas lembrando para você que o feminicídio é uma qualificadora, né? Tá lá o feminicídio, né? Parte aí de uma qualificadora, tá? Então vamos lá. A policial Michele Putin, na noite de 14 de março de 2018,
quando retornava para sua casa, após liderar uma exitosa operação contra o tráfico de entorpecentes, na comunidade de Miracema do Norte, foi abordada por 2 homens armados e friamente assassinada. Num fenomenal trabalho investigatório da Polícia Civil, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os assassinos como sendo os irmãos Jorge e Ernesto Petralha, apurando que tal homicídio se deu em represálias pelas prisões ocorridas quando da citada operação policial. Então, muito cuidado pelo seguinte: quem morreu foi uma policial mulher. Ah, então é feminicídio. Não. Pessoal, a gente não pode confundir nessa questão 2 situações: feminicídio e o famoso homicídio funcional. O feminicídio, não é? É o crime previsto no Código Penal, lá no inciso 6º, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Ele vai ser, o feminicídio ocorre quando cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Então, cuidado, que a feminicídio eu ligo logo à Lei Maria da Penha. E só ligar a Lei Maria da Penha não tem problema, mas eu não posso só ligar a Lei Maria da Penha. Por quê? Pelo seguinte: se eu encontro uma mulher na rua e não gosto dela porque ela é mulher e eu a mato, isso também é feminicídio. Se eu tenho uma companheira e a mato, isso é feminicídio. Estão entendendo aí? Então, cuidado. Só que no primeiro caso, de eu encontrar uma mulher na rua e matá-la, é feminicídio, mas não está ligado à Lei Maria da Penha. Então, eu só quero dizer para você assim: obrigatoriamente o feminicídio não está ligado à Lei Maria da Penha. Veja que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 diz: quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, eu mato, não é? Por ela ser apenas mulher. Aí preste atenção. O parágrafo 2º, inclusive, ele diz: menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e no inciso 1º, violência doméstica e familiar. Mas beleza. Mas nesse caso não é feminicídio. Nesse caso houve um homicídio funcional. O que é homicídio funcional? Também está previsto no artigo 121, não é? Do parágrafo 2º, que diz: vai ocorrer homicídio funcional contra a autoridade ou agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal. Quem são eles? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar, e integrantes do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício de sua função ou em decorrência dela, que é justamente a nossa questão. Ela morreu, a policial Pucci morreu em decorrência do exercício de sua função, porque ela fez aquele trabalho, não é? Lá, deixa eu ver aqui, o trabalho onde fez uma operação contra o tráfico de entorpecentes, tá certo? Então veja, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Então, nesse caso, nós temos o quê? Diante desse quadro, nós não temos um feminicídio. Nós não temos um homicídio qualificado, que diz a letra C, por motivo fútil. Letra D, homicídio qualificado por motivo torpe. Não. A resposta é a letra B, homicídio funcional. Conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. Beleza? Só lembrando que em relação ao feminicídio, para a gente encerrar sobre o feminicídio, né?
A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima, para a gente não errar aí feminicídio que pode realmente cair na prova. Bora lá. Assinala a alternativa incorreta. Assinala a alternativa incorreta. A pena de delito de roubo é aumentada de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Questão que? Correta. Artigo 157, parágrafo 2º, que diz: a pena aumenta-se de 2/3, inciso, acho que é o 2º, que diz: se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Só lembrando uma coisa, pessoal, vê só, para você já ter um bizu aí. O roubo, quando se fala em roubo, ele possui duas qualificadoras, que é morte e lesão corporal, e o resto é aumento de pena. Então, nessas provas, geralmente, colocam uma qualificadora como aumento de pena, e um aumento de pena como uma qualificadora. Então, você já sabe, no roubo, você tem duas qualificadoras, o resto é aumento de pena. No furto é o inverso. Você tem um aumento de pena e o resto é qualificadora. Então, preste atenção. No roubo, você tem duas qualificadoras, que é a morte, não é? E a lesão corporal grave, tá? A morte vai ser o quê? O famoso latrocínio. E você tem outra qualificadora em relação à lesão corporal grave, o resto é aumento de pena. No furto, você tem um aumento de pena e o resto é qualificadora. Qual é o aumento de pena? Praticar furto em repouso noturno. E o aumento de pena é de 1/3. Se ligaram aí? Beleza. Então, primeira, letra A está correta. A pena do delito de roubo é aumentada de 1/3 até a metade se o concurso de duas ou mais pessoas. Opa, já sei que é aumento de pena, porque no roubo só tenho duas qualificadoras, então está correta. Bora lá. C. A pena do delito de furto é aumentada de 1/3 se houver emprego de explosivo. Olha aí o bizu. Ora, aumento de pena para furto só cabe em uma situação: repouso noturno. Então, ó, bati aqui, letra C, incorreta. Letra D. Se o delito de extorsão é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, é aumentada a pena de 1/3 até a metade. Beleza. Extorsão também correto. Letra E. Que o crime de extorsão está na letra D, está lá no artigo 158, parágrafo 1º, quando fala do aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Inciso 1º. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Beleza? Muito bem. E letra E. A pena do delito de apropriação indébita é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Correto também. A apropriação indébita está lá previsto no artigo 168 e essa questão do aumento de pena está lá no artigo 168, parágrafo 1º, quando diz: a pena aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa, inciso 1º, em depósito necessário. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Tício é funcionário público municipal e recebeu para si diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida, consistente em dinheiro em espécie no valor de R$5.000. Opa! Para que concedesse com rapidez um alvará para o empreendimento irregular
no município, nesse caso, pode-se dizer que fictício praticou o crime. Recebeu para si, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Artigo 317, crime contra a administração pública, a famosa corrupção passiva. O que diz lá o artigo 317? Solicitar, que não foi o caso dele, mas é um crime de ação múltipla, solicitar ou receber. Então, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então é crime de quê? Corrupção. Bora lá. Letra A. Enriquecimento ilícito. Não. Condescendência criminosa. Também não, porque ele recebeu, não é? Ele não deixou de comunicar o crime, não é? Praticado aí pelo seu subordinado. Peculato também não, artigo 312, porque no peculato ele se apropria de um bem em razão da sua condição como funcionário público. Aí você tem o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, né? Então, aqui ele não se apropriou. A ideia de peculato é apropriar-se, não é? Apropriar-se. Aqui não houve uma apropriação. Houve o quê? Um recebimento. Roubo não é roubo, porque ele não subtraiu nada, ele recebeu. Letra E, corrupção. Que tipo de corrupção? Corrupção passiva, artigo 317. Lindomar é agente público e foi condenado. Lindomar é agente público e foi condenado à pena de reclusão de 4 anos pela prática de tortura. Só lembrando o seguinte, antes da gente começar a trabalhar ali, tortura, que está previsto, né, na Lei Federal 9.455/97, lembrar que os crimes de tortura são inafiançáveis. Preste atenção, crime de tortura é inafiançável. Prescritível, não é imprescritível, é prescritível e insuscetível de graça, indulto e anistia. Se liga, por favor, se liga, por favor. Tortura é inafiançável, prescritível e insuscetível de graça, indulto e anistia. Beleza? Vamos lá. Então, Lindomar é agente público, ou se ele é agente público e cometeu a tortura, a gente já sabe que ele vai ter, com certeza, um aumento de pena, uma penalidade maior. Então, vamos lá. De acordo com a lei federal, sim, Lindomar é agente público e foi condenado à pena de reclusão de 4 anos pela prática de tortura. Então, 4 anos de pena. De acordo com a lei federal 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras providências, a condenação de Lindomar acarretará suspensão, não. Não cabe suspensão, pessoal. Nos crimes cometidos de tortura por funcionário público, servidor público, a pena é de perda do cargo e não suspensão, a pena de perda do cargo, tá? Então, letra A, suspensão do seu cargo, errada. Letra B, perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício por 4 anos. Está errado. Errado aonde? Na interdição. Veja só. A interdição para o exercício do cargo vai ser o dobro da pena aplicada. Então ele vai ficar interditado de exercer qualquer função pública ou exercer qualquer cargo público pelo dobro da pena aplicada. Então, lembrados qual é a pena? Aqui, ó, no enunciado. Lindomar, agente público, que foi condenado à pena de reclusão de 4 anos. Então,
Se a pena de reclusão é de 4 anos, a interdição é o dobro, ou seja, vai ser de 8. Letra C. Suspensão do seu cargo, já disse. Não cabe para o servidor público, no crime de tortura, não cabe suspensão, e sim perda. Então, letra C está errada. Letra D. Perda do seu cargo, função em emprego público e a interdição para o seu exercício por 8 anos. Correta. Letra D. Correta, letra D. Não é? Letra E. Perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição permanente. Não existe crimes de caráter permanente, né? Não existe condenações de caráter permanente, porque daria a ideia de caráter perpétuo. Então, não existe penas de caráter perpétuo. Então, por isso que a letra E está errada. Então, só lembrando que nós vimos estar lá no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.455, que diz que, no que tange à prática de crime de tortura, a condenação acarreterá a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro da pena aplicada. Tá? Lei do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. Bora lá? Nessa lei, o que você precisa saber desses artigos aqui? Artigo 12, né, que fala de posse, 13, que fala de omissão, de 14, de omissão de cautela, 14, que fala do porte, né, e o artigo 16, que fala de posse ou porte de arma, mas daquelas armas proibidas, entenderam aí? Né? Então vamos lá. Então, assinala a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva. Artigo 13. Só lembrando, conduta omissiva, é o famoso crime de omissão de cautela, que está previsto lá no artigo 13. Bora lá. Letra A. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosiva à criança ou a adolescente. Então, isso não é uma omissão, isso é uma ação. Então, não se enquadra na conduta omissiva. Isso aí, inclusive, é do artigo 16, tá? Crime hediondo. Letra B. Disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Disparar é ação, não é omissão. Então, esse disparo de arma de fogo está previsto lá no artigo 15 da Lei de Desarmamento, tá? Então, tá errado. 6. Item C. Estou rápido por conta do tempo aqui, aí a gente atrapalha às vezes. Então, item C. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado. Artigo 16. Não entra na questão aqui de conduta omissiva. Artigo 16. Letra D. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Certíssimo. Crime de omissão de cautela previsto no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Valeu, pessoal. Mais uma revisão aí de direito penal para você que vai fazer aí a prova de Goiânia. Força, fé e foco. Valeu, pessoal!